Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Aqui a gente fala sobre a neurociência do estudo, né, principalmente aplicada no vestibular. Eu não sei se você está percebendo algo diferente dos vídeos anteriores, mas nós melhoramos aqui a questão do áudio. Eu estou usando, não sei se vai fazer um barulho, tá? Mas vou mostrar para vocês. Pausa para falar que mesmo com o microfone bom, eu usei ele do jeito errado. Nos próximos vídeos eu deixo ele mais perto da minha boca que o som sai melhor, tá? Desculpa aí. Usando um microfone melhor. Eu acho que só a qualidade da imagem que vai baixar um pouquinho, porque eu estou usando a, a câmera do meu notebook. E também eu vou pedir licença que eu vou botar o óculos, mesmo que reflita as luzes, mas é porque realmente não dá para gravar sem óculos. A aula de hoje, né, no caso eu vou considerar uma aula porque ela é muito... Oh, botei para gerar capa. Enfim, deixa isso daí. Hoje nós vamos falar sobre como saber se você já está pronto para uma prova. Sério, isso aqui é o que todo vestibulando quer saber. Se na véspera do Enem aí, né? Por exemplo, ano passado, muita galera chegava para mim, opa, na dúvida, eita, eu estudei tanto, será que eu já estou preparada mesmo para a minha prova? Será se o que eu fiz é garantia de que eu vou conseguir passar ainda esse ano? Enfim, é uma dúvida que muitos alunos têm, principalmente porque os vestibulantes costumam delimitar a sua aprovação ao final do ano, né? Todo mundo diz, não, esse ano eu vou ser aprovado. Todo mundo cria essa expectativa e luta, né? Estuda bastante para que isso aconteça. Mas será se de fato a gente consegue estimar quando que a gente está preparado para uma prova? E eu vou te dizer que a neurociência já respondeu isso. Vou te mostrar aqui o livro de onde estou tirando essas ideias e também, como eu falei, vem da minha experiência também. O nome do livro é Otimismo e Aprendizado, muito bom. E a gente traz conteúdos assim para você, tá bom? Esse livro aqui, ele tem várias dicas no geral, mas a gente pega elas e aplica no vestibular de acordo com a minha experiência e também de acordo com o que realmente é comprovado cientificamente. Então vamos lá. Vamos para a primeira pergunta. Tem como saber se você já está pronto para a sua prova? Eu vou botar bem aqui. Sim, tem como, o delay, mas enfim, tem como saber quando você já está pronto para a sua prova. E como que você vai determinar isso? Eita, agora vamos aqui para as paradinhas do Notion. Eu vou colocar assim. O primeiro ponto é que para você dizer que você realmente está pronto para uma prova, você precisa diferenciar de verdade a diferença entre desempenho e o que mais? Desempenho e aprendizado. Precisa ter muito claro isso, a gente vai já diferenciar agora. Questão do desempenho versus o aprendizado. Olha, me diz uma coisa. Você já se saiu assim, você assistiu uma aula aí no seu cursinho ou aula online, e aí você entendeu basicamente muito bem e tal, assim, assistiu a aula e conseguiu compreender uma boa quantidade do que foi passado. E aí, logo após a aula, você já foi direto para as questões. Começou a responder questões lá, por exemplo, de histologia. Foi a aula que você viu. Você viu uma aula de histologia, aí já saiu da aula e foi fazer questão. Aí você, isso é que eu acabei de ver na aula. Aí depois você e vai, e quando você vê, quando você vai corrigir, você percebe que você acertou muito. Por quê? Porque você acabou de sair de uma aula. O teu desempenho naquela lista de questões foi absurdo. Você conseguiu acertar muitas quantidades de questões, certo? Porque você acabou de ter contato com a informação. Mas isso significa que você aprendeu? E aí? Vocês acham que ter um desempenho muito bom nas questões é um indicativo de que você aprendeu aquele conteúdo? Se eu te disser que não. E aí é que muitos alunos se enganam. Por criar aquela ilusão de que, olha, eu estou indo bem nas questões desse conteúdo X, desse conteúdo Y, e acha que aquele númerozinho, acertei 37 de 40, então 40 de 45, enfim. E acho que aquele número ali, ele indica que você realmente aprendeu aquele conteúdo. Aí tem muito aluno que comete esse erro de, por ter visto que acertou muitas questões daquele conteúdo, ele não vê mais aquele conteúdo novamente, ele não revisa aquele conteúdo, ele abandona aquele conteúdo na ideia de que ele de fato aprendeu. Você já fez isso? E sim, gente, bora comentar nos comentários aí também, tá bom? Passa pra gente se vocês já fizeram isso, se vocês conhecem alguém que já fez isso. E agora eu vou te passar o porquê que isso realmente não funciona. Porque isso vai estar utilizando apenas da sua memória de trabalho que foi feita no período que você estava estudando. Por exemplo, vamos imaginar uma sessão de estudo agora, em que você está assistindo uma aula do seu cursinho. A gente já te explicou a diferença entre memória operacional, né, memória de trabalho, e a memória de longo prazo. No momento que você está estudando, você está usando uma memória operacional. Eita, parece que está travando tudo aqui. Peço perdão, gente, meu notebook. Vou recapitular aqui uns segundos antes para ver se não dá BO.
Quando você está na sua sessão de estudo, você está utilizando a memória operacional. E ela não se sustenta assim no longo prazo, ela não se sustenta por muito tempo. Ela realmente só está ativada naquele momento da sua sessão de estudo. Então, você só está lembrando daquele assunto naquele momento que você está tendo contato com o assunto. A partir do momento que você fecha, por exemplo, o seu livro, desliga a sua aula, enfim, para de focar naquele conteúdo, você automaticamente, entre aspas, desligou a sua memória operacional e agora você está apenas com essa informação no seu subconsciente, que é a memória de longo prazo. E aí, se você facilmente está na sessão de estudo e você está usando aqui essa memória operacional, e aí você já sai da aula e já pega as questões, você também está continuando usando a mesma memória operacional. Então, está tudo fresquinho aqui na sua cabeça, você ainda consegue lembrar com muita firmeza as coisas que você viu na sua aula. Por isso que o seu desempenho nas questões vai ser topíssimo. Você vai arrasar nas questões, porque você acabou de ter contato com o conteúdo. Mas, aí entra, esse é o efeito da memória operacional. Naquele momento você está arrasando. Mas se passa um dia, passa 2 dias, pode ser que essa lembrança toda que você tinha daquele conteúdo tenha se perdido. Justamente porque nem tudo que a gente entrou em contato naquele momento da sessão de estudo, utilizou a memória de trabalho, vai ser guardado no nosso subconsciente. Então, assim, nem tudo isso vai ser guardado no subconsciente, nem tudo vai estar na nossa memória de longo prazo. Então, daqui um dia, 2 dias, quando você for, por exemplo, se você fosse partir para fazer as questões só um dia, 2 dias depois, você ia perceber que muita coisa do que você estudou na aula se perdeu, que você não lembra mais. E isso é normal, esse esquecimento é normal. Em um dos vídeos, a gente até explicou para vocês que ele é benéfico, e a gente explica o porquê, né, que ele realmente é importante para a sua aprendizagem. Então, no momento que você viu a aula hoje, mas você só vai fazer as questões daqui 2 dias depois, você vai perceber que o seu desempenho vai ser um pouco menor, mas que o esforço aí mental que você vai fazer para lembrar as informações vai ser tão valioso que vai te fazer aprender mais rapidamente. Mais rapidamente. E é o que todo vestibulando quer. Aprender com velocidade, aprender de maneira mais rápida, ter uma aprendizagem acelerada. Mas não significa que é fácil. Porque perceba que nessa segunda situação, esse aluno que foi fazer questões 2 dias depois, ele esqueceu muita coisa. E talvez ele se sinta até um pouco frustrado. Poxa, eu vi essa aula um dia desse, não estou errando as questões, não estou indo bem. Ele se sente assim bem mal. Mas isso é normal. E é esse aluno que está esforçando mais o cérebro dele para poder responder aquelas questões que vai realmente, de fato, aprender com melhor domínio aquele conteúdo. E não aquele que achou que estava as mesmas maravilhas ali nas questões, por isso que ele está arrasando, e aí ele aprendeu o conteúdo. Não é bem assim. Não sei se vocês conseguiram entender aí a diferença de desempenho e aprendizado. O desempenho é quando você vê um retorno assim muito bom daquilo que você está fazendo. Você está indo bem nos simulados, ou você está indo bem na sua lista de questões, mas tem que analisar. Esse desempenho é porque você acabou de sair de uma aula, é porque você acabou de sair de um aulão, é porque você acabou de ler o livro, é porque você acabou de ter contato com a informação, ou esse desempenho é porque, de fato, você já viu ele antes, você já estudou ele antes, já tem tempo que você não entra em contato com esse assunto, e mesmo assim você conseguiu se sair bem naquele simulado X, naquele vestibular X, porque você realmente, de fato, aprendeu o conteúdo. Então, aprendizado é diferente de desempenho. Nem sempre um alto desempenho vai simbolizar que você realmente aprendeu o conteúdo, certo? E também, nem sempre, quando você aprende conteúdo, quando você já tem certeza daquele conteúdo, isso vai significar que automaticamente você vai ter um alto desempenho. Não é verdade. Tem muitos alunos aí, vestibulandos topíssimos, que sabem muito do conteúdo, mas que chegam na hora da sua prova e está ansioso, está nervoso, alguma questão emocional abala ele e ele não consegue ter um bom desempenho. Isso não significa que ele não sabia o conteúdo, mas é porque no momento, naquelas condições ali, ele não conseguiu ter um bom desempenho. E o desempenho, ele realmente depende dessas condições de como que você está no momento, de como que está o ambiente, se você está concentrado, se você está aí todo desligado, ou então se você acabou de sair de uma aula ou não, entendeu? Então, são várias as condições que determinam o seu desempenho, mas não são tantas condições, assim, externas que vão resultar, que vão, assim, prejudicar a sua aprendizagem. Na verdade, a aprendizagem, ele depende muito mais de técnicas, realmente, do aprendizado acelerado, de técnicas da neurociência, do que de fatores externos. O fator externo, assim, que mais é importante para o seu aprendizado é o foco. Você precisa estar focada para poder aprender. Tem o foco realmente, sem ter um ambiente aí que te dê uma tranquilidade para você poder focar ali nos seus estudos. Realmente vai ser difícil você guardar as informações no seu cérebro. E eu já digo para vocês, aprendizado significa não só ir bem nas questões, aprendizado é você realmente conseguir externalizar a sua opinião própria daquele conteúdo. Você consegue explicar para as outras pessoas, você tem aquele conteúdo na sua memória. Quando o conteúdo está na sua cabecinha, quando você não depende de livro, não depende de resumo,
para poder explicar aquele conteúdo, aí sim você aprendeu, beleza? Então, para julgar se você está pronto para uma prova, você consegue aqui já utilizar essa ideia de diferenciar se você está tendo um desempenho alto porque você aprendeu, ou se você realmente não está tendo um desempenho tão bom, mas aprendeu e o problema é algo emocional. Enfim, você precisa diferenciar isso aqui, como eu já expliquei anteriormente, para você saber se você está pronto para uma prova. E eu te peço, não vai para a ilusão. Tem muito aluno que acredita que quando vai bem em questões, vai bem nas aulas, vai bem, enfim, começa a performar muito nessa questão, ele imagina que ele já está pronto 100% e vai abandonar. Claro, é muito importante a gente ter uma autoanálise constante para saber a nossa facilidade, a nossa dificuldade. Não, isso aqui eu já estou indo bem, então, de certa forma, não é a minha prioridade, mas ainda assim é necessário você revisar esses conteúdos. Eu nem te digo tanto assistir a aula, eu digo realmente revisar. Porque se você já tem um conteúdo que você já assistiu a aula dele, aí depois de tantos dias você fez questões e mesmo assim está indo bem nessas questões, você precisa, para continuar com essa informação na sua cabeça, revisar. E essa revisão vai ser assim, espaçada. Se você revisou determinado ponto desse conteúdo e você acertou, nossa, aumenta esse prazo, revisa só daqui 7 dias. Aí daqui 7 dias, se você acertou de novo, aumenta o prazo novamente e bota para daqui 14 dias. Acertei de novo, bota daqui 1 mês, daqui 2 meses. E assim você vai tendo contato com aquela informação em pontos, assim, específicos, bem espaçados, que vão permitir com que você tenha uma continuidade aí no raciocínio desse conteúdo, permitir que você continue com essa informação ali na sua cabecinha e, consequentemente, chegar na hora da prova com essa informação na sua cabeça. Mas para chegar na hora da prova, é preciso que todo esse passo a passo, toda essa linha aí do tempo, fazendo essas revisões pontuais, essas revisões espaçadas, tá bom? Eu quero passar aqui para vocês para dizer que uma ideia boa para você saber se você realmente aprendeu o conteúdo ou não é se perguntar, é ser testado. Que aí sim, sendo testado constantemente, independente de você ter visto a aula ou não, vai te dizer se você está dominando aquele conteúdo. E quando você consegue dizer se você domina ou não o conteúdo, é exatamente nesse momento que você consegue dizer que você está pronto ou não para uma prova. Porque as provas elas têm os conteúdos que geralmente mais caem, né, os conteúdos de recorrência. Ou então pode ser uma banca aí que não tem um histórico tão frequente aí do que realmente mais cai, mas você consegue ter uma noção de como que aquele vestibular cobra as questões, de como que ele cobra os assuntos. Assim, cada vestibular tem o seu modelo, né, de cobrar os conteúdos. E assim que você identifica isso, você precisa se aperfeiçoar, né, se adaptar à modalidade dessa prova. Se ela tem questões abertas, ou é com alternativas, ou se as perguntas você precisa entender um contexto, ou então são perguntas secas, diretas, você precisa ter essa noção. Depois que você tem essa noção da prova, aí sim você buguei aqui. Você vai adaptar os seus estudos a essa modalidade da prova, tá bom? Então, vamos lá. Para você ver se você está realmente dominando os conteúdos, você precisa ser testado. E nada melhor do que flashcards. Ó, nesse livro aqui, por exemplo, como exemplo, ele diz fixe o conhecimento. E ele fala já no início das páginas aqui sobre a ideia dos flashcards. Vou abrir bem aqui uma informação dele. Mas ele traz exatamente sobre os flashcards, falando a ideia dos flashcards para você ser testado. Bem que eu não sei se vai focar. Eita, aqui. Esse negócio é muito de blogueiro. Será? Flashcards, está de rosinha. Enfim, não sei se focou, mas aqui está falando que os cartões com lições ou flashcards são um exemplo para você ter uma aprendizagem mais profunda, porque ele vai fazer com que você tenha a técnica da prática de relembrar as informações. E essa técnica de relembrar as informações é o momento justamente que você está tentando responder um teste, um flashcard, um cartão, entendeu? Eita, meu notebook está descarregando, mas é o tempo suficiente para me explicar. Opa, travou. Gente, perdão, é porque eu estou usando tudo no meu notebook, mas eu tenho um pouco tempo aqui para explicar para vocês que meu notebook está descarregando. E o que eu quero dizer para vocês é, gente, seja testado e seja realista com aquilo que você realmente sabe. Se você estudou um conteúdo, dá um tempinho para você poder fazer as questões e aí se testa para saber se você consegue realmente performar bem naquelas questões ou se é um conhecimento que facilmente você perde ele, porque ou você não entendeu o raciocínio, o significado dele, lembrando que tem 3 princípios aí para você poder guardar uma informação na sua cabeça. Você precisa primeiro pensar sobre o significado, e isso a gente já falou em outro vídeo, tá? Mas só recapitulando. Você precisa pensar sobre o significado desse conteúdo, você precisa organizar uma ideia lógica desse conteúdo, qual é o meio, qual é o início, qual é o fim desse conteúdo, e você precisa, né, a terceira etapa, que é a consequência dessas duas, memorizar esse conteúdo. E essa memorização vem dessas duas outras etapas aí anteriores, que mostram aí a sequência para você aprender o conteúdo.
Então, você precisa, de fato, ser testado. E nada melhor do que receber aí mais de 9.000 flashcards personalizados para o vestibular, aqui do Método Cardvest, que você já recebe tudo de natureza, tudo de biologia, de física e de química, de humanas, linguagem, matemática. A gente está criando aí o baralho também de inglês e de redação. O link está na descrição, tá bom? E eu digo para vocês, gente, se vocês ainda não usam flashcards ou se não usam questões para poder saber se vocês aprenderam o conteúdo, é a hora, é agora. Você precisa, saiu de uma aula, dá um tempinho, não faz as questões exatamente agora, deixa para fazer as questões daqui 2 dias, que aí sim você vai saber se você realmente teve uma retenção boa daquela aula ou se você apenas, né, não conseguiu entender a aula, ficou muita lacuna, porque é justamente nesses momentos que a gente reconhece, olha, fiquei com uma lacuna aqui, fiquei com uma dúvida aqui, e aí você vai se adequando para poder chegar na hora da sua prova sem nenhumas lacunas. E depois que você faz essa diferença entre o seu desempenho nas questões e o que de fato você aprendeu. Primeiro, o desempenho você reconhece como? Depois que você faz as questões. Aí você vê a quantidade de acertos, quantidade de erros, enfim, como é que foi o seu desempenho. Beleza, depois que você analisa o seu desempenho, você analisa o que você aprendeu. Para você analisar o que você aprendeu, você precisa ser testado. E ser testado sem nenhuma consulta. É muito fácil você ser testado com consulta. Por exemplo, fazer um simulado e você está todo tempo com um resuminho do lado. Você vai acertar as questões, mas não porque você sabia, mas porque você estava consultando. Então, não funciona. Você precisa fazer revisões espaçadas sem nenhuma consulta. Por exemplo, se você adquirir o método Cardvest, você vai ter que revisar os flashcards sem nenhum resumo por perto. É você e o flashcard de Deus. Então, você tem que tirar realmente a informação da sua cabeça e fazer o esforço mental para recuperar essa informação. E eu peço para vocês tomarem muito cuidado com isso aqui, ó, com a avaliação mental. Isso aqui é quando você julga por si próprio que você está pronto para uma prova, que você já dominou aquele conteúdo. E geralmente os alunos fazem essa avaliação mental depois que eles veem que eles estão tendo um alto desempenho. Mas nesse vídeo você entendeu que um alto desempenho não quer significar, não significa necessariamente aprendizado. O aprendizado é quando você consegue explicar o conteúdo. Então, o vídeo é isso, finalize por aqui. E eu te vejo no próximo vídeo, tá bom? Com mais outras dicas para você realmente. As outras dicas aí que eu vou trazer é para que você não seja enganado pelo seu cérebro, porque o nosso cérebro ele tenta deixar tudo mais fácil. Ele tenta dizer assim, não, você está acertando muitas questões, então você já está arrasando nesse conteúdo e não precisa ver ele de novo. Mas isso é para você entrar num comodismo. E você precisa ser mais esperto do que o seu cérebro. E esse possivelmente vai ser um dos próximos vídeos, tá bom? Já estou deixando aqui um spoiler. E eu te vejo nos próximos vídeos.